finalizamos o mês, bora conversar sobre os livros lidos aí em junho. Terminei dessa vez apenas 3 livros. Queria ter terminado bem mais, assim, vocês viram no último planejamento que tinha bastante coisa ali que eu queria ter lido, mas estou feliz com essas leituras finalizadas aqui, vou comentar um pouquinho com vocês sobre elas. Vai ser um vídeo mais rapidinho, né, justamente porque são menos leituras. Mas vamos lá, o primeiro livro que eu finalizei foi As Impurezas do Branco, do Carlos Drummond de Andrade, nessas edições novas da editora Record. Eu amo que aqui tem a caricatura dele, aí fica as lombadas todas com ela, assim, fica lindo na estante. Esse livro aqui, ele tem o pós-fácil da Bruna Lombardi e é uma das novas edições, né, da editora. Aqui a gente vai ter aí vários poemas do Drummond e são temáticas diferentes aqui, né, começa ali com alguns poemas sobre a vida, sobre amor, também algumas coisas mais políticas, né, ele vai falar bastante sobre cenários econômicos, coisas que inclusive que se relacionam muito fácil com questões atuais, né, o que é muito estranho às vezes pensar isso, né, como tem certas coisas que tá sempre ali, né, é sempre um problema, é sempre uma questão, e aí com novas camadas ou novas perspectivas, enfim, mas ainda precisam ser pontuadas de alguma forma. Ele traz isso em alguns poemas aqui. Ele também fala sobre a vida, fala sobre literatura, sobre arte, né, que eu acho que é uma coisa que tá sempre presente, pelo menos nos poemas que eu lembro, assim, tem alguma coisa disso, assim, desse contato com esse universo, e assim, eu gostei da experiência de leitura, fazia tempo que eu não lia poesia, e eu gosto muito do Drummond, gosto muito mesmo, é sempre uma boa experiência, né, pegar os livros dele pra ler. Acho que esse aqui não foi nenhum que me marcou, assim, que eu acho que tiveram uns que realmente me pegam mais, eu acho principalmente porque eu acabo conhecendo ali mais dos tipos de poema que eu já conheço, né, que eu já escuto, porque enfim, Drummond é Drummond, né, você provavelmente já ouviu algum trecho, alguma poesia dele, né. Então esse aqui foi uma leitura interessante, gostei de saber mais sobre ele, gostei aqui inclusive do texto, né, tanto o texto da orelha quanto o texto de pós-fácil, que eu acho que são complementos interessantes, né, pra gente saber mais sobre os poemas, entender melhor o contexto, entender melhor o que o autor estava vivendo ali no momento que ele escreveu isso, né, porque eu acho que conta muito nos poemas, acho que principalmente no caso do Drummond. Então foi super interessante isso. Aqui no finalzinho também tem uma bibliografia, uma cronologia do autor, que eu acho um complemento bem legal também dessas edições. Mas enfim, fica aqui a sugestão de leitura, caso você queira aí conhecer poesia, né, ou ler alguma coisa de poesia, acho que Drummond pode ser uma boa pedida. Daí, outro livro que eu li, também um livro curtinho que não estava, do Drummond estava no planejamento do mês, agora esse aqui não estava, que é O Bom Mal, da Samantha Schweblin, que é uma coleção de contos publicada pela editora Fósforo. Eu recebi esse livro, inclusive um pouquinho antes de viajar, daí li esse livro durante a viagem, fiz uma espécie de vlog para contar um pouquinho sobre essa experiência também, falei mais sobre ele nesse vídeo, então quem quiser assistir, vou deixar linkado aqui em cima. Eu falei também sobre o Rio, né, sobre o Bienal do Livro, que eu participei por lá, mas falando um pouquinho mais sobre essa leitura, que tem tradução da Lívia de Orsola, e foi publicado pela editora Fósforo. Opa, aqui o marcador que tava caindo, adoro essa capa. Esse livro aqui é uma coletânea de contos, e são 6 contos, são 6, deixa eu lembrar. Isso mesmo, são 6 contos, e são contos que trazem pessoas ali em situações vulneráveis, né? Estão passando por alguma vulnerabilidade, alguma fraqueza ali, e o conto vai se desembolar a partir dessa questão, né? Então a gente tem aqui, só para vocês saberem, os títulos dos contos, olha só, são esses aqui. Então a gente tem o Bem-vindo à Comunidade, Um Animal Fabuloso, William na Janela, O Olho na Garganta, A Mulher de Atlântida e O Todo-Poderoso Faz uma Visita. Eu comentei sobre alguns, assim, dando exemplos no último vídeo, mas só para não ficar repetido, vou citar outros aqui dessa vez. Por exemplo, o terceiro conto aqui, que é o William na Janela, é um conto que vai trazer aí essas duas mulheres que elas estão no retiro de escrita num outro país ali, e elas estão vivendo essa imersão ali para poder escrever e estão tendo contato com outras pessoas ali, né? Na verdade, o foco é uma dessas mulheres,
e ela tá distante ali do marido dela, tá tendo essas trocas, e aí fica uma suspeita ali de alguma coisa que tá rolando entre ela e o marido dela, que ela joga ali no início da narrativa, mas a gente não sabe ao certo do que se trata. E aí tem contato com esses outros profissionais ali, e um deles é essa mulher que acaba falando sobre a relação dela também com o marido dela e com o gato dele. E ela meio que deixa entender ali que ela não tem um relacionamento muito feliz, né? Enfim, não tem por que continuar aquele relacionamento, mas ela continua por causa do gato. E aí vai acontecer algumas coisas ali, umas coisas até meio sobrenaturais, assim, que deixam as duas personagens bem tensas e levam a muitas reflexões ali sobre o que elas trazem desse relacionamento. Gostei bastante desse conto. Eu comentei isso no último vídeo, eu repito aqui, eu acho que assim, eu li esse livro durante a viagem, né? Então eu estava no ônibus de BH pro Rio de Janeiro, e cada vez que eu lia um conto, eu dava uma pausa, fechava o livro e ficava olhando a paisagem, refletindo sobre o que eu tinha lido, sabe? Então foi uma experiência muito legal nesse sentido. Daí um outro conto aqui que a gente tem, A Mulher de Atlântida, que eu também gostei muito, que é de duas crianças, duas meninas ali, e aí a personagem principal tá narrando essa história já mais velha. Ela tem um salão de beleza ali, ela tem contato com essa mulher ali que parece uma moradora de rua, que vem sempre ali pra ela lavar o cabelo dela. E aí ela vai contar toda a história, toda uma história ali da infância dela junto com a irmã, que se conecta com esse momento. E é muito interessante como que a autora consegue fazer essa transição e realmente fazer isso ficar interessante, porque no começo você fica com aquela curiosidade de, beleza, quem que é essa mulher? Por que tá acontecendo aqui, sabe? Porque tem uma interação esquisita ali entre as duas. E aí ela volta pra esse momento da infância, trazendo umas outras coisas ali que parecem muito fora desse contexto, mas o conto vai de fato evoluindo pra você entender como que isso se conecta ali com a história. E o final do conto eu acho que me surpreendeu, assim, acho que eu não esperava que fosse chegar naquele lugar, mas foi um desenvolvimento, assim, incrível. E aí vai falar dessa mulher, que é uma mulher que elas conheceram ali na infância e que elas meio que começam a visitar com frequência ali. É uma mulher que tá muito vulnerável, que tá muito fragilizada, e essas duas crianças acabam despertando ela ali de alguma forma, tentando ajudá-la mesmo sem saber muito bem o que ali. E a irmã dela, né, dessa narradora, é a pessoa que puxa isso, que parece que sabe exatamente o que fazer. Então ela fala um pouco desse olhar ali que ela tinha sobre a irmã. E, enfim, a gente vai entender o que aconteceu com essa mulher ali, que era uma poeta, inclusive. As meninas passam muito tempo ali tentando entender o que é ser poeta, por que essa mulher não escreve mais, né, o que tá acontecendo, enfim. E assim, eu acho que na infância ali, a leitura que as meninas fazem é muito superficial, né, mas a gente consegue entender muito bem ali o que tá acontecendo. Então, super interessante, gostei muito desse conto também. E aí o último, que é o Todo-Poderoso Faz uma Visita, que é outro, acho que também bem marcante, é a história dessa mulher que ela... esse eu não vou contar, porque eu acho que se eu contar, eu vou acabar entregando muita coisa do que é a história. Deixa eu ver como que eu posso dizer. Tá, só um pedacinho do início ali. Essa mulher, ela tem uma mãe que mora numa casa de repouso, né? Ela tá ali naquele ambiente. E quando ela vai ali visitar a mãe, ela conhece essa outra senhora que pede pra ela moedinhas. E aí, sem querer, essa mulher vai e entrega as moedinhas pra ela, e no fim das contas, essa velha usa as moedinhas pra sair dessa casa de repouso, pra fugir dessa casa de repouso e pegar o metrô. E daí ela meio que encontra essa senhora ali depois que ela sai, e fica com aquele conflito. Será que eu aviso? A culpa foi minha de ter tirado ela dali? Será que eu simplesmente ajudo ela a voltar? Será que eu tento fazer alguma coisa? Enfim. E é a partir desse conflito ali, dessa decisão que ela precisa tomar, que a gente vê uma coisa muito estranha acontecer depois. E, enfim, adorei esse conto também. Eu realmente adorei todos os contos desse livro. Quero ler outros livros da autora que seja de contos, né, dessas narrativas curtas, porque eu tento gostar pouco de contos, porque sempre fica aquela sensação de, poxa, queria mais, sabe? Acabou as páginas e não me entregou tudo que eu queria aqui nessa história. Eu sempre ficava com essa sensação. Aqui eu sinto que a história se completou ali de uma forma que fez sentido, sabe? Enfim, eu acho que tem que ter realmente, tem que saber muito bem escrever narrativas curtas, né? Sem deixar essas pontas soltas ali, ou criar essa vontade, assim, de, tipo, poderia ser mais, sabe? Que eu acho que às vezes aparece de toda forma, mas ainda assim,
quando a história é completinha ali, o negócio fica muito bom, né? Eu acho que a autora conseguiu fazer isso muito bem. Eu já li outros romances dela, né? E os romances eu adoro. Então, agora eu sei que também gosto dos contos dela. Tudo dei pra conhecer a outra coletânea. Eu acho que tem que se chama alguma coisa com pássaros, que eu acho a capa lindíssima também. Acho que vai ser um dos próximos que eu vou ler dela. Então, é isso. Leia Samantha Schweblin, que é uma escritora incrível. Vale muito a pena conhecer. E daí, pra finalizar, terminei aí um calhamaço que eu estava arrastando desde maio, ou abril, acho que abril, maio, junho, li esse livro em 3 meses, que foi Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie, publicado pela Companhia das Letras, com tradução do Donald M. Changing. Nome esquisito do autor, nome esquisito do tradutor, fica difícil. Mas o que a gente tem nesse livrão aqui, né? Que é realmente um calhamaço, são 600 páginas, exatamente 600 páginas de história aqui. Aqui a gente vai ter um pouquinho sobre a cultura indiana, né? Então, muito sobre a história da Índia, o surgimento da Índia, a independência da Índia. Então, isso tudo vai se entrelaçar com a narrativa ficcional que o autor vai trazer aqui, que é desses personagens que são aí os filhos da meia-noite. A gente tem a história centralizada no Salim, que é esse menino que nasceu exatamente à meia-noite do dia que a Índia se tornou independente. E aí isso vira um grande marco, ele aparece no jornal, ele recebe carta de pessoas ali do governo dizendo que ele é uma pessoa importante, enfim. Isso fica super marcado ali para a vida dele. Só que o que acontece é que ele foi trocado na maternidade por outra criança. Então, na verdade, toda a vida dele que ele conta aqui, toda a família que ele conta, as pessoas que ele conta aqui não deveria ser dele, era de outra pessoa. Mas ele tá ali o tempo todo narrando porque, de fato, quem viveu isso foi ele. Então a gente vai entender ali quem foi essa pessoa que fez essa troca ali na maternidade, por que isso aconteceu, as interações que acaba tendo aí entre ele e esse outro menino que deveria ter vivido a vida dele, como que a família chega a descobrir isso, e tudo isso com uma pegada ali de realismo mágico, que aparece desde o início, né? Então, realismo mágico é quando o autor traz ali essa sensação de coisa meio fantasiosa, meio fantástica ali dentro da narrativa, né? Tem até um texto introdutório aqui do autor que é super interessante, eu gostei muito, que ele fala um pouco sobre isso, né, sobre a experiência de escrita desse livro. Achei bem sensato algumas coisas, gostei muito da forma como ele introduz ali sobre isso, e nessa parte sobre o realismo mágico ele fala, né, que as pessoas da Índia costumam ler esse livro como se fosse realidade, como se tudo ali fosse muito real mesmo, né? Muito simples, fosse coisas muito óbvias ali, enquanto as pessoas de outros países acabam visualizando muito esse lugar fantástico, esse lugar fantasioso. E foi uma fala que me lembrou muito o que o Gabriel Garcia Marques fala sobre o realismo mágico latino-americano, né? Ele também tem uma fala parecida nesse lugar de tipo, pra gente isso aí é a realidade, né? Então achei curioso essa conexão. Gosto muito de realismo mágico, acho muito interessante quando o autor consegue puxar para esse lugar mais fantasioso ali, trazer um pouco desse tom ali de magia para a história, né? E gostei muito desse aspecto aqui no livro. O narrador, ele tem uma forma de falar ali também muito interessante, porque ele é extremamente pretensioso e ele tá falando de si ali e tá contando essa história como se ele estivesse narrando ali para uma das mulheres que tá com ele ali no momento, que é a Padma. Então tem várias interrupções dessa mulher, que ela vai fazer alguns comentários ali, né? Inclusive comentários do tipo, anda logo, quero saber logo o que vai acontecer, para de ficar enrolando. Comentários que eu acho que são muito... Tô passando um carro na rua que tá atrapalhando. Acho que agora deu. Essa mulher que é a Padma ali, que tá ouvindo essa narrativa toda, que tá ajudando ele a escrever tudo isso, ela faz comentários ali que eu acho que são muito comentários que poderiam ser atribuídos aos leitores, né? Que a gente fica bem impaciente ali, porque ele enrola pra contar as coisas, ele demora, conta muitos detalhes, mas assim, é uma narrativa que é gostoso ali de acompanhar. Mas eu tive essa sensação só no início, sabe? Foi, sei lá, não só no início, assim, mas
até metade do livro ali, talvez, eu realmente fiquei super empolgada com a história. Eu gostei muito da forma como o narrador estava trazendo tudo ali, de todos os causos que ele estava contando, porque ele vai fazendo ali, ele vai contando, né, um pouquinho sobre várias pessoas da família, sobre o avô, sobre os tios, sobre a avó, sobre a mãe, sobre o pai, e a gente conhece um pouco de como que isso se juntou ali, né, até chegar ao nascimento dele, tanto que demora muito para chegar a narrar ali o nascimento dele, mas todas essas histórias são muito interessantes, então isso não fica nesse lugar cansativo, né? Mas depois de um determinado momento ali, eu senti que ficou cansativo. Ficou muito cansativo, porque eu já não estava mais tão interessada no rumo que a história estava tomando. Ele estava sempre criando uma expectativa ali de alguma coisa que ia acontecer, que simplesmente não aconteceu. Eu não entendi por que levantou tanto assim pra isso não... Sabe? Eu senti que faltou ali um pouco... Acho que talvez a coisa acontecer mais rápido, sabe? Porque ela foi se diluindo ali entre várias páginas e daí ficou uma coisa que tava mais claro o que era, o que ia acontecer em certos momentos. E aí ficou chato de ler, infelizmente. Então, nas últimas páginas ali, foi muito difícil de terminar. Enquanto as primeiras eu li, assim, super empolgada, rapidão, as últimas eu demorei muito mais. Acho que foi um dos motivos pra ter demorado tanto, né, pra finalizar esse livro. Eu acho que, além de ter cansado um pouco, é um livro que também me causou uma certa frustração, uma certa admiração, primeiro, pela forma como o autor conseguiu trazer tudo isso aqui, como ele conseguiu mesclar toda essa história do personagem com a história da Índia. E aí, de novo, nesse mesmo lugar, a frustração, porque eu sinto que eu não sabia tanta coisa, eu me senti muito perdida com algumas referências que tinham ali, assim, sabia que estava referindo a alguma coisa, mas não conseguia conectar, porque, assim, não tenho tanto conhecimento sobre a história da Índia, então fiquei um pouco perdida em algumas coisas, e eu sinto que isso talvez tenha influenciado muito para essa segunda parte ali, pra ter me cansado um pouco, justamente porque eu não tava fazendo essas conexões, não tava entendendo isso tão bem quanto deveria, né? Na introdução, o autor chega a comentar sobre algumas coisas, sobre alguns fatos ali da história da Índia, inclusive especificamente de uma personalidade ali que ele traz bastante no livro, que é a Indira Gandhi. Mas enfim, ficou só naquilo ali, o livro é muito mais aprofundado nesse lugar, né? Então assim, ficou mesclado aí um pouco essa frustração e essa admiração pelo que o autor estava trazendo aqui. Mas foi uma experiência legal de leitura, quero ler mais do autor com certeza, acho que eu curti a escrita dele, né, curti a forma como ele narrou isso daqui, gostei muito da história, né, como um todo, assim, né, pensando na premissa, os pontos iniciais que trouxeram ali, o desenvolvimento que a gente vê do personagem. Tem uma outra coisa que realmente pra mim não fez sentido, ou que me cansou bastante ali no final, mas foi interessante aí conhecer esse livro. Esse aqui eu acho que estava na minha lista de 12 livros do ano e também na lista de 30 livros para ler antes dos 30, então foi uma meta cumprida aí, não só do mês, mas aí de 2 desafios de leitura. Preciso inclusive voltar, dar uma olhada nesses desafios para lembrar quais são esses livros. Mas enfim, é isso, foram esses os livros de junho. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava, achei que ia ficar bem mais curtinho. Já tá dando 18 minutos aqui, mas talvez na hora de editar fique menos, né? Porque tem um trecho que eu preciso cortar, porque o caminhão passou aqui na frente. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você leu nesse mês de junho, qual foi a sua leitura preferida, o que você recomendaria de leitura aí. E se você se interessou por algum desses 3 livros que eu comentei aqui, vou adorar saber pra gente continuar conversando aqui nos comentários. Até a próxima, tchauzinho. Boas leituras por aí.